nossa terceira e penúltima etapa do plano de negócios. Como todos vocês sabem, né, essa disciplina ela não tem prova, ela não tem avaliativa no Moodle, ela não tem trabalho disciplinar. As notas de vocês são dadas pela execução do projeto de um negócio que vocês estão fazendo dentro do grupo de vocês, né? Conforme formaram lá desde a primeira aula. Né? Então, nós estamos aí da metade para o fim, né? Esse sábado agora é o penúltimo da primeira fase, né, do projeto. No outro, né, é a última etapa do projeto, na N1, e aí terminou todo o projeto, para no quinto sábado vocês fazerem a apresentação à banca avaliadora, que dará a nota final de vocês nesse projeto. Tá? Então, vamos relembrar aí o nosso calendário, né, da disciplina de plano de negócio. Relembrando, gente, que cada aula que a gente teve, né, todas elas foram gravadas e estão disponíveis na sala de aula virtual de vocês, ali no Classroom, né, que é onde está todos os materiais, né, os slides das aulas, os vídeos, né, de orientação da construção de cada etapa do projeto, e está ali, né, cada fase de entrega da N1, né, e também a entrega da N2. Então, ali, no Classroom, na barra atividades, é líder de cada grupo, né, de cada plano, de cada projeto, está fazendo a entrega pelo grupo, tá? O pessoal líder entrega, né? Os nomes de vocês estão na capa e recebem, né, a pontuação pelo trabalho feito pelo grupo, né? Já fizemos, então, a primeira aula dia 6 do 2. Nós tivemos, na parte da manhã, né, o início da etapa 1, em que a gente sempre trata, né, na primeira parte, né, na aula da manhã, o que fazer, como fazer, né, o passo a passo. Os grupos começam a trabalhar já nesse momento, né, nessa construção, porque a nossa aula é dividida, né? Primeiro momento, as instruções, orientações, o que fazer, depois no segundo momento da aula, né, pós-intervalo, chamada, os grupos estão, né, aptos a se reunirem e construírem a etapa, e eu fico na conexão aqui para atender dúvidas e perguntas de vocês, dos grupos, em relação à construção da etapa. Na parte da tarde, lá no dia 6 do 2, a gente já viu, né, um modelinho de trabalho, né, para a gente analisar juntos, ver os erros mais comuns, né, são trabalhos anteriores, né, de turmas de anos anteriores, que a gente analisa e verifica, cumpriu, não cumpriu com aquilo que, né, foi dado no passo a passo de como fazer, justamente para vocês verificarem uma estrutura de trabalho com erros e acertos, para que vocês não cometam os mesmos erros, as mesmas falhas, tá? Essa etapa avalia 2 pontos, e a data de entrega foi 12 de fevereiro. 20 do 2, mais conhecido como sábado passado, né? Na parte da manhã, a gente teve a etapa 2, início da etapa 2, né? Na parte da manhã é o que fazer, o como fazer, né? Então, a gente teve ali o passo a passo, né? Todos os detalhes, o que precisa ser feito, como é que a gente vai fazer cada coisa. Depois, na parte da tarde, a gente teve um modelo de trabalho de turma anterior, em que a gente analisou também falhas, acertos, erros, coisas que a gente tem que observar para não cometer as mesmas falhas, nós juntos. Depois do intervalo também, vocês tiveram tempo para se reunir, né, e ficarem trabalhando na etapa com o grupo de vocês, e claro, né, a conexão permaneceu aqui até as 16 horas, né, porque a aula da tarde vai até as 16, para vocês fazerem perguntas e dúvidas, né, caso fosse necessário. Valia 2 pontos, entrega prevista era até 26 do 2, tá? 27 do 2, hoje, né, na parte da manhã, a gente vai ter o início da etapa 3, a gente vai falar o que fazer, como fazer, o passo a passo, todos os detalhes que precisam ser construídos nessa etapa 3. Depois do intervalo tem a chamada, depois da chamada, os grupos vão iniciar essa construção em equipe, né? Fico conectado aqui até o horário do meio-dia, enquanto os grupos estão nessa segunda metade da aula, fazendo seu debate, a sua construção, né, trabalhando em cima dos elementos da etapa 3. Aí, tendo dúvida, né, estou aqui ao vivo para tirar as dúvidas, né, de vocês. Tá?
Parte da tarde, que inicia às 13 horas, né? A gente começa, então, com um modelo de trabalho antigo, né, anterior, com erros e acertos, para a gente analisar juntos, né, vocês verificarem ali junto comigo o que esse grupo fez, o que não fez, de acordo com o passo a passo, o que é certo, o que é errado ali, né, para a gente ter uma análise de algum modelo, né, para vocês verem uma estrutura em andamento. Vale 2 pontos, a entrega está combinada desde lá do nosso contrato pedagógico, desde o primeiro dia, né, está combinada lá para o dia 5/3, às 23h59. A última etapa da N1, né, ou seja, próximo sábado, né, já é a etapa final do projeto, 6/3, na parte da manhã, a gente tem lá o nosso passo a passo. O que fazer, né, como é que se faz essa etapa, né, quais são os elementos que a compõem, enfim, todos os detalhamentos do passo a passo. De novo, né, tem um intervalo, chamada, depois do intervalo, e um segundo momento da aula na parte da manhã, que vai até o meio-dia, para os grupos trabalharem em equipe, né? Vocês têm aí, criaram esses grupos, né? E estão ali trabalhando dentro dos grupos, dividindo tarefas, debatendo, enfim, em relação ao trabalho. Na parte da tarde, a gente tem um modelo de trabalho desenvolvido nessa etapa 4, cujos acertos para a gente analisar juntos também. Vale 3 pontos, entrega combinada até dia 12/3, às 23h59. Como o trabalho, né, ao finalizar a etapa 4, ele já está pronto, as 4 etapas, o roteiro completo está pronto. Então, ao entregar a etapa 4, vocês já entregam também o roteiro pronto na N2, né? Então, tem ali no Classroom, na barra atividades, atividade lá, etapa 1 para entregar, etapa 2, etapa 3, etapa 4 e N2, certo? Quando fizerem a entrega da etapa 4, já farão a entrega do roteiro completo também na N2. Na N2, além do roteiro completo, o que tem que entregar? Os slides da apresentação, né? São 10 slides que vocês vão apresentar, né, no dia 13/3, tá? Então, até o dia 12, a véspera, tem que entregar essa apresentação, tá? As apresentações vão ser na parte da manhã, né? Porque a gente não teve quantidade de grupos para a tarde também, né? Então a gente vai ter todas as apresentações na parte da manhã. A parte da tarde será fechamento de notas. Se algum grupo quiser feedback da sua nota também, a gente atende, vai ter conexão ao vivo também à tarde, no dia 13/3, mas as apresentações ocorrerão na parte da manhã, tá? Das 9 ao meio-dia, certo? Então, temos as notas da N1, tá? Entrega no Classroom. Líder do grupo entrega. Etapa 1, 2, 3 e 4. São 9 pontos, né? 2 mais 2 mais 2 mais 3, 9 pontos. 1 ponto de participação. Né? Participou das atividades, participou das aulas, participou do grupo, tem 1 ponto. N2, entrega final, roteiro completo, mais slides. Fez essas entregas, apresentou para a banca, vale 9 pontos. Tá? De onde vem aquele 1 ponto? Participação, né, nesse momento aí final da avaliação, né, da N2. Tá? Também tem uma postagem lá no Classroom, né, abaixo da etapa 1, 2, 3 e 4, tem lá, né, entrega final da N2. Tá? Isso tudo aqui, gente, é uma pequena parte do nosso contrato pedagógico. Tá? A gente tratou o nosso contrato pedagógico lá na primeira aula, dia 6/2. Tá? O vídeo foi gravado, o contrato pedagógico, está disponível ali no Classroom, na barra atividades. Então, se alguém não assistiu, não lembra, né, tá lá, né, barra atividades no Classroom, e o vídeo, né, do nosso contrato pedagógico explicando tudo, como é que vai funcionar a disciplina, né, o passo a passo, o que vale nota, o que não vale, como é que formamos os grupos, né, mostramos ali o Classroom, onde estão os elementos para entregar, como é que faz as entregas, né, como é que eu entrego ali no Classroom, tudo a gente trabalhou lá. Foi um vídeo de um pouco mais de 1 hora. Então, esse detalhe do calendário foi uma pequena parte, né? E eu sempre relembro ele no início de cada aula, justamente para a gente ter essa dimensão, tá? Então, os grupos já estão indo para a fase final, né? E, saindo da etapa 3 agora em sábado, no próximo já é a última etapa do projeto, tá? E repito, né? Projeto de vocês, feito em grupo, né? A apresentação será feita em grupo, né? E o líder é que está fazendo as entregas em nome do grupo, né? Vocês estão construindo, e cada grupo tem seu grupo no WhatsApp, né? Onde vocês estão construindo o projeto. Tudo isso combinamos, tudo está funcionando,
lá desde o primeiro dia 6/2, tá? E tem as fases, né, de entrega no Classroom com as datas que foram combinadas desde o primeiro dia. E em todas as aulas, no início de cada uma delas, a gente relembra isso que a gente acabou de falar aqui, tá? Então tá todo mundo sabendo, né? Todo mundo orientado desde o primeiro dia, inclusive se tiverem dúvidas, né, sobre alguma aula anterior, os vídeos todos estão disponíveis, né? Barra atividades, procura o tópico ali, né? Vídeos, aulas ao vivo, estão elas gravadas ali, né? Lá da etapa 1, da etapa 2, depois hoje da etapa 3 estará ali também. Os próprios slides de cada aula também estão, tá? Bom, eu quero dar uma revisada aqui nos nossos grupos, tá? Eu vou compartilhar com vocês, antes de a gente começar aqui o conteúdo propriamente dito da etapa 3, sobre a formação dos grupos. Eu vou tirar essa tela da apresentação aqui. Eu vou colocar a nossa tela da formação dos grupos. Estão conseguindo visualizar a tela, gente? Dos grupos? Sim, sir. Tá, ok, obrigado. Então vamos repassar aqui e me informem se teve alguma atualização nos grupos, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Né? São 4 grupos que vão apresentar lá no sábado de manhã, né, no dia 13/3, o seu projeto está em andamento. Teve alguma atualização, gente, nos grupos, principalmente o grupo 4 ali, né? Estava o Adriano e a Sara, se entrou mais alguém no grupo de vocês? Estavam só os dois? Entrou, senhor, entrou a Lívia. A Lívia, tá. Deixa eu acrescentar aqui então. Aí ficou só nós três daí. Tá. Lívia. Legal. Os outros grupos, teve alguma alteração, gente? Não entrou mais ninguém lá? Tiago conectou. Tiago, como é que tá, Tiago, a tua participação nos grupos aí? Não tem estado muito presente? O que está acontecendo? Alô, Tiago? Tiago está conectado, mas não está, Tiago? Jennifer conectando. Bom dia, Jennifer. Tiago, precisamos te ouvir aí. Manda pelo chat ou habilita o microfone para falar. Mandei uma mensagem pelo chat, Tiago, para ti ali, esperando a tua resposta, tá? Pelo microfone ou pelo chat. Tiago respondeu ali no chat, tá ali, mas o microfone dele tá com problema. Tiago, como é que tá a tua participação dentro do grupo? Parece que não andou conseguindo participar, o que que houve?
Pode responder no chat aí. Tá, Thiago? Precisamos da tua participação no grupo, tá? Trabalho em equipe, né? Precisamos saber o que que houve, enfim, precisamos que tu responda pro teu grupo lá, né? E interaja com o grupo, né? Realize as atividades dentro do grupo, Thiago. Tá? Responde para nós aí o que está acontecendo aí em relação à tua participação dentro do grupo. Se tu vai continuar no grupo, né? Se tu não está conseguindo fazer o trabalho, o que está acontecendo, tá, Thiago? Só para a gente entender. Enquanto isso, enquanto o Thiago responde aí, não está aparecendo a resposta no chat ainda. A Andresa falou lá no chat que o grupo 3 não alterou nada, tá? Não, grupo 2, né? A Lívia já tinha respondido aqui, entrou no grupo 4, tá, legal. Tá tendo problema com o Wi-Fi. Tá, e a participação no grupo, Thiago, teve divisão lá do trabalho entre o grupo aí, e as meninas estão esperando a colaboração, enfim. Como é que fica isso? Consegue atender lá o trabalho em grupo? Tu consegue trabalhar com o pessoal? Tu consegue fazer as atividades no grupo? E tem um prazo bem longo, né? Para fazer as atividades aí, né? Sempre de uma semana para outra, e o pessoal também precisa do teu retorno, né? Consegue fazer as atividades em grupo, Thiago? Consegue trabalhar e fazer as coisas na divisão dentro do grupo? Como é que tá para ti isso? Precisamos da tua resposta, Thiago, saber se tu vai conseguir continuar no grupo e se tu vai conseguir fazer as atividades que são divididas dentro do grupo ali, tá? O pessoal tá preocupado porque tem prazo para entregar, né? E essa divisão aí de trabalho dentro do grupo é sempre muito importante, né? Pode atrasar prazo de entrega, enfim, né? Do projeto, tá? Sim, entendi. Por ti tá tranquilo, mas para o grupo não, Thiago. Para o grupo não, porque eles ficam esperando por ti, né? E tu não entrega. E aí fica difícil de ter uma nota e uma avaliação, Thiago. Eu preciso que tu participe com o grupo, tá? Preciso do teu compromisso. Podemos combinar assim? O pessoal vai dividir as tarefas, vai te enviar parte do trabalho para te fazer, e eu preciso que tu me confirme aqui que tu vai fazer e vai entregar para o grupo. Preciso da tua confirmação. Tá, Thiago? Então, eu vou esperar a tua participação, né, como tu está colocando aí no chat, e o pessoal vai dividir a tarefa e vai aguardar a tua entrega, Thiago. Se sem participação, Thiago, aí fica complicado, tá? Ok. Então, grupo 1 aí, temos a confirmação do Thiago, né, que vai participar, se empenhar aí em realizar as entregas, tá? E reforço aqui, gente, que o trabalho é em equipe, é em grupo, né? Fica muito complicado, muito ruim, né? Quando o trabalho é em equipe, né? E tem prazo para entregar, e dividimos as tarefas, né? A pessoa lá se comprometeu e não entrega, e o grupo fica empenhado, como é que faz, né? Vai prejudicar todo mundo, né? Se o grupo entrega faltando uma parte do trabalho, né? Decrementa a nota, né? Então a gente tem que ter essa dimensão, né? De que eu faço parte do grupo, né? E tenho sim que fazer o trabalho, né? Me comprometer, né? Sempre que eu deixo de fazer minha parte, tá pesando para alguém, né? Certo? Então é uma questão de compromisso nosso, né? De todos nós, né? Faz parte, é uma parte integrante, né? Do nosso desenvolvimento quando a gente está fazendo um curso, não só a parte do conhecimento, né? Que está sendo trabalhado, mas a parte de participação, né? A questão comportamental nossa em relação
aos compromissos assumidos com as pessoas, né, que fazem parte dos nossos grupos de trabalho. Que isso é uma realidade que acontece também no mundo do trabalho, né? Então a gente tem que se desenvolver em relação a isso também e enfrentar as dificuldades, né? As dificuldades fazem parte, né? A gente não pode deixar de fazer as nossas entregas apesar das dificuldades, né? Então, a gente pode ter um problema pontual aqui e ali, mas com esforço, né? Com algum tipo de organização, né, a gente consegue ter algum tipo de participação dentro do grupo e fazer as suas entregas, tá? Muito bem. Sei que trabalho em equipe sempre traz alguma dificuldade, né? Mas faz parte a gente lidar com essas dificuldades, né? E ter a nossa participação ali de alguma maneira, de alguma forma, né? Contribuir, enfim, né? Com o trabalho, tá? Então temos aí o compromisso do Thiago afirmado. Esperamos que se encaminhe tudo certo a partir de agora, tá? Então reconfirmamos aí os grupos, né? Teve só uma alteração aqui que foi a Lívia, né? Que entrou no grupo 4 ali. Então, deixa eu voltar para a nossa tela do conteúdo da nossa etapa 3 de hoje. Muito bem, gente. Relembramos nosso calendário, relembramos os nossos grupos aí. Né? Tivemos alguns acertos aí com relação aos grupos, que é importante, né? Deixar tudo bem claro. Vamos adelante. Então, hoje, agora na parte da manhã, nós iniciamos a etapa 3, né? Correspondente à nossa aula 5. Então, na aula da manhã, a gente sempre vê o quê? O passo a passo, né? O que compõe essa etapa e como a gente vai produzir, né? Como cada grupo vai produzir a etapa correspondente, tá? Então, quais são os elementos que compõem a etapa 3? Basicamente, é o capítulo 4 do roteiro do plano de negócios de vocês. Tá? Então, vocês sabem, né, que abrindo ali o Classroom na barra atividades, cada uma das etapas entregues está ali, a serem entregues, né, está ali o roteiro, né, completo, com todas as etapas, né. Então, na etapa 3, vocês vão construir este elemento, o plano de marketing, o capítulo 4, que é composto de itens que vão do 4.1 até o 4.6. Tá? Início de qualquer capítulo, né, a gente tem que fazer uma introdução. Então, nós não iniciamos, né, isso a gente fala desde lá do princípio, né, desde a primeira aula. Nós não iniciamos um item, né, jogando um gráfico ou já começando um subitem de forma direta, né. A gente explica o que é aquele capítulo, né, a gente explica ali, né, introduz, né, o que será tratado naquele capítulo. No capítulo 4 não é diferente. Eu tenho que dizer, né, o que eu vou tratar, né, neste item, plano de marketing. Posso fazer um primeiro parágrafo, né, trazendo o conceito de um autor, né, o que é o plano de marketing, e depois, né, um outro parágrafo falando, né, serão apresentados os itens, dados, os principais produtos, estratégia de preço, promocional, comercialização, localização do negócio, matriz SWOT a seguir neste capítulo. E aí sim vem o 4.1, aí a gente vai trabalhar o 4.1, depois o 4.2, trabalha todo o texto dele ali e assim por diante até o final. Então, qualquer capítulo, sempre a gente inicia, né, com um parágrafo, no mínimo, introdutório, né, falando do que virá a seguir dentro deste capítulo. Tá? Para quem está fazendo o trabalho, isso é claro, mas a gente tem que pensar sempre da perspectiva de quem está lendo o trabalho. Né? Quem está lendo, né, tem que saber, né, numa introdução, o que vai acontecer, né, o que vai ser apresentado a seguir dentro do capítulo. E na hora de construir o texto, a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Eu sei o que eu estou fazendo, mas quem vai ler não sabe, então eu tenho que dizer explicitamente, né, o que será feito ali naquele capítulo, tá? Então é isso. Posso colocar um autor falando o que é plano de marketing, né? E depois um parágrafo dizendo, né, o que virá a seguir dentro desse capítulo. É o primeiro ponto, né, da etapa 3, tá? E que é similar ao que a gente já viu, né, nos outros capítulos anteriores. Só que aqui a gente vai tratar do que vem dentro do capítulo plano de marketing. Tá? Então a técnica é a mesma, né? O conteúdo é que muda
nesse capítulo. Primeiro item, depois que eu iniciei o capítulo 4, falei o que vai ser apresentado dentro do capítulo 4, vem o primeiro item, né, que eu disse que apresentaria ali naquele parágrafo introdutório. É o 4.1, descrição dos principais produtos e serviços. Aqui, né, vocês vão apresentar, então, os principais produtos ou serviços, né, dependendo do tipo de empresa, que vocês estão criando para esse plano de negócios que está sendo projetado. Estão projetando um negócio, uma empresa, né? Essa empresa tem um setor de atuação, tem um ramo, tem um produto, né, ou um serviço que está sendo prestado. Né? Um produto, 2, 3, 4, 5, ou um serviço, ou 2, 3, 4, 5 serviços. Vocês vão apresentar esses produtos e esses serviços que estão sendo, vão ser comercializados na empresa de vocês aqui nesse tópico, 4.1. Mas, de novo, repito aqui, né? A gente começa com um parágrafo introduzindo o assunto, né? Já não vou sair falando do produto, né? Eu vou fazer um parágrafo, né? Tratando, explicando o que eu estou fazendo aqui, né? Sempre pensando no leitor. Serão apresentados a seguir a descrição dos principais produtos, se a empresa for de produtos, a descrição dos principais serviços, se a empresa for de serviço, a descrição dos principais produtos e serviços, se for as duas coisas, né? Sendo que a empresa produz tal produto, tal produto, tal produto, ou presta tais e tais e tais serviços, né, ao seu público-alvo, aos seus clientes, e faz um parágrafo introdutório. A seguir se apresentam, então, os produtos ou serviços. Aí embaixo desse parágrafo, vocês vão colocar lá, né, uma imagem do produto, ou uma imagem do serviço que está sendo apresentado ali. Então, imagem número, tem que ver qual é a sequência das imagens, né, no documento de vocês, imagem número 11, traço, produto, né, XXZ, é o primeiro produto. Apresenta a imagem do produto, né, está identificado em cima o que é, embaixo fonte 2 pontos, aí essa imagem, né, vocês querem apresentar um produto que estão planejando, então, essa imagem foi capturada da internet, qual é a fonte, de onde veio, né, tem que colocar ali. Essa imagem foi produzida por vocês que elaboraram como vai ser o produto ali, e colocaram, ou tiraram uma foto de um produto, aí a autoria de vocês, mas pegaram a imagem da internet, fonte autoria, né, de onde veio a imagem. E apresenta o primeiro produto, tá? Digamos que a minha empresa seja um comércio, né, restaurante de uma hamburgueria. Então, eu apresentei o primeiro tipo de hambúrguer, né? Primeiro tipo de sabor. E embaixo, a descrição do produto. Bom, esse hambúrguer é composto disso, daquilo outro, tem tal sabor, né, tem tal embalagem, toda a descrição do produto. Aí, abaixo da descrição lá do primeiro produto, vem a imagem do segundo produto. Imagem número tal, traço, produto, né, XYZ, o segundo produto, a imagem do produto, exemplo, segundo tipo de hambúrguer, né, embaixo, fonte 2 pontos, autoria própria, se foi vocês que tiraram, né, montaram um hambúrguer e tiraram a foto, ou se foi de algum outro lugar que tiraram, né, a foto, colocar ali a fonte de onde veio, e embaixo descrição do produto. O que vai ser composto esse segundo tipo, né, de produto que vocês comercializam, né? Um hambúrguer de outro sabor, vai ter outro recheio, vai ter outro tipo de pão, descreve ali detalhadamente. Se for serviços, a mesma coisa, né? Vou apresentar o primeiro serviço, o segundo serviço, embaixo da imagem, né, a descrição de como esse serviço é prestado, como ele é feito, né, esse serviço, tá? Então, ali, a depender da quantidade de produtos que vocês têm na empresa de vocês, né, pode ter uma variedade muito grande, né, 10, 15, 20 produtos. Aí, se tem muitos produtos, escolham os 5 principais, né, então, se a empresa só tem um produto, né, vai apresentar só um, só tem um serviço, é só um serviço. Mas se eu tenho diversos tipos de serviços, ou diversos tipos de produtos, pelo menos 5, tá? Perguntas aqui, gente, na estrutura de montagem do 4.1, de como apresentar o produto ou como apresentar o serviço. Ficou clara essa estrutura? Ficou clara as explicações, as informações que vocês têm que trazer? Alguém ficou com alguma dúvida? Só um questionamento. Parte do produto do nosso trabalho, ele é personalizado. Então, isso vai ser feito de forma online. A gente precisa apresentar no trabalho
o layout do site que vai permitir essa personalização? Bom, vocês precisam aqui na descrição dos principais produtos falar como o produto vai ser feito, como o serviço vai ser prestado. Então, informar como é o layout do site não é informar como o produto como o serviço é prestado, né? Como a coisa é feita, né? É essa mentalidade aqui, tá? É como o cliente, né? Enfim, né? Qual o produto, como é que é esse produto que ele vai receber, ou como o serviço será prestado. Ah, sim. Obrigada. Tá? Site, enfim, né? É um outro elemento de marketing que a gente vai ver num próximo item aqui, né? Tá? Forma de promoção, enfim, a gente utiliza um site, aí sim, agora aqui é produto. Como o produto é feito ou como o serviço é prestado, tá? Então, a estrutura do site não é a prestação do serviço, né? É a estrutura da empresa, é outra coisa, tá? Mais alguém, gente? Aí no chat, o Adriano mandou um tranquilo, a Mayara também colocou que ficou claro, a Patrícia colocou entendido, o Renan mandou ali um tudo certo. Legal. Se ninguém tiver nenhuma dúvida neste momento, né, a gente vai seguindo adiante, mas a estrutura básica é essa que a gente falou, né? 4.1, um parágrafo introdutório, apresenta, né, as imagens dos produtos ou a imagem dos serviços, embaixo de cada imagem, né, a descrição de como aquele produto é feito ou a descrição de como o serviço é prestado. Não esquecendo que elementos não textuais, como imagens, quadros, tabelas, figuras, tem aquele formato conhecido, né, de apresentação. Tem que colocar o que é o número, o título, embaixo fonte, 2 pontos e autoria daquela imagem, quadro, tabela, figura, enfim, tá? Isso a gente está fazendo, né? Esse formato aí, né, é padrão, né, da norma ABNT para trabalhos acadêmicos. A gente está fazendo isso e repetindo essas informações desde o início, né? Acredito aqui que na etapa 3, né, vocês já estejam com isso muito bem claro, né? Mas é importante a gente retomar. Para ajudar aí na construção, né, o que eu posso falar sobre o meu produto, o que eu posso falar sobre o meu serviço, né, nesse item 4.1, eu trouxe aqui algumas perguntas que são comuns, né, que a gente aprende ou aprendeu lá na disciplina de administração de marketing no primeiro ciclo, né. Vocês já devem ter notado aqui que a estrutura, né, desse capítulo 4, plano de marketing, né, ele tem ali o mix, composto de marketing, os 4 Ps, mais a análise SWOT, né, do 4.1 ao 4.6. Então, é produto, preço, praça, promoção e análise SWOT. Então, o primeiro quando eu falo aí descrição do produto ou serviço, estou falando do quê? Do produto, que está sendo vendido, né? Certo? Então, é o primeiro P do composto do mix de marketing, tá? Então, eu trouxe aqui para relembrar a vocês, né, que vocês podem utilizar, né, como suporte lá a disciplina de administração de marketing para relembrar como que eu faço para descrever, o que eu posso descrever no meu produto, no meu serviço, tá? Então, é importante sobre o produto, né? Para conseguir estruturar o meu raciocínio, né? O que eu tenho que falar sobre o produto? Como eu descrevo um produto? Né? Então, eu vou falar sobre o produto, óbvio, ou serviço, obviamente, mas falando de como esse produto atende o cliente, né? Como esse serviço atende o cliente? O que ele satisfaz? Qual é a necessidade que ele atende? Né? Qual é o problema que esse produto, que esse serviço resolve? Já é um primeiro ponto que ajuda a descrever aquele produto. Né? As funções do produto, ou as funções do serviço, né? Como é que ele é, né? Como é que esse produto é fisicamente, qual é o peso dele, tipo de embalagem, diferentes sabores, tamanhos, textura, né? Os estilos disponíveis, né? Os serviços, né? Como é que é a prestação desse serviço, né? Para tal tipo de cliente, para outro tal tipo de cliente. O que esse serviço resolve na vida do cliente? Qual a necessidade que ele atende na vida daquele cliente, né? Características da prestação do serviço, né? Isso tudo é descrição do produto, do serviço que está sendo prestado, tá? Isso vem lá daquela disciplina do primeiro ciclo, né? A administração de marketing. Mas eu trouxe aqui para relembrar vocês, né? São dicas aí importantes da administração de marketing para construir, né, o item 4.1 e ajudar a raciocinar de como vocês vão fazer essa descrição do produto e do serviço de vocês, tá? Tem que detalhar o que é esse produto, o que é esse serviço, né, e como ele atende os clientes, enfim.
certo? Muito bem. O próximo item, dentro do capítulo 4, é o 4.2, estratégias de preço. Então, como nós falamos, né, a gente está fazendo aqui uma construção do mix de marketing, são os 4 P's. O primeiro a gente já viu, né, que é o produto. O segundo dos 4 P's é o preço. Tá? E aqui, gente, é a estratégia de preço. Como é que eu vou, né, montar a minha estratégia e não como eu vou calcular, né? Não é para apresentar o cálculo do preço aqui. O cálculo do preço é na etapa 4, né? A gente vai ver como calcular o preço do produto, do serviço, enfim, lá no sábado que vem, né? Então aqui a gente vai falar das formas, né, de apuração dos preços e como a gente vai atuar, qual a estratégia que a gente vai fazer se acontecer uma situação, se acontecer outra, né? Inclusive a gente pode até, e vai, né, tratar aí do contexto da forma do preço de venda pelo método markup, mas de forma estratégica, né? Sem calcular aqui ainda, né? A gente vai falar como funciona. É isso, tá? Então, a primeira coisa aqui no 4.2, estratégia de preço, é o parágrafo que introduz, né, o assunto. Né? Então, estou começando um assunto na estratégia de preço, para quem está lendo, né, o que é estratégia de preço? Então, vou apresentar um conceito, né, de estratégia de preço. Posso trazer aqui um autor. Segundo tal autor, né, a estratégia de preço é isso, é aquilo, é importante por isso, por aquilo outro. Então, tenho que apresentar o autor, trazendo o que é estratégia de preço. Naquele formato que a gente já tratou nas aulas anteriores, do mesmo jeito, tá? Uma paráfrase, né? Você tem que fazer segundo determinado autor, né? Colocar entre parênteses o ano da publicação do autor, se é de um livro, né? Trazer o ano do livro e não esquecer de anotar, né, os elementos aí desse livro, porque depois lá na última etapa, na etapa 4, tem que colocar as referências bibliográficas lá, dos autores que foram sendo utilizados ao longo do trabalho, né? Então, primeiro parágrafo, o autor, o que é estratégia de preço? Então já temos o primeiro parágrafo. São quantos parágrafos aqui na 4.2? 5. Tá? Então o primeiro é o conceito, segundo determinado autor, o que é estratégia de preço. O segundo parágrafo, nesse tópico aqui, é sobre o resultado que eu obtive lá da pergunta que eu fiz, né, para os meus clientes sobre preço. Então, fiz o primeiro parágrafo sobre um autor lá, que é estratégia de preço. O segundo parágrafo, eu vou falar, então. Segundo, ou, né, de acordo com o resultado obtido na pesquisa feita junto aos clientes, para entendimento, né, do nosso público-alvo, identificamos não, né, porque é a primeira pessoa, quando a gente fala identificamos, é uma linguagem coloquial, né, na hora do texto acadêmico a gente não pode usar o identificamos, né, a gente tem que usar o identificou-se, tá? Então tenham sempre isso em mente. Mesmo que a gente esteja falando uma coisa, na hora de escrever a gente tem que usar a terceira pessoa, tá? Então, identificou-se que tantos por cento, lá a maioria dos clientes, né, identificaram que gostariam de pagar o preço de tanto a tanto pelo produto. Ponto. Então, primeiro parágrafo, autor, o que é estratégia de preço. Segundo parágrafo, o que eu encontrei na minha pesquisa junto com os clientes, que foi a etapa anterior, né? Terceiro parágrafo, lembro que na etapa anterior também teve uma pesquisa, né, junto aos concorrentes, para comparar como vocês estão junto aos concorrentes. E uma das coisas que não podia faltar, que nós falamos, era qual o preço dos concorrentes, né? Então, o terceiro parágrafo é o resultado dessa pesquisa do preço que os concorrentes cobram pelos produtos concorrentes com vocês. Então, realizado, né, a comparação com os concorrentes, o concorrente tal e o concorrente tal, verifica-se que tal concorrente, né, cobra uma faixa de preço de tanto a tanto por esse produto, o segundo concorrente comparado, né, tal concorrente cobra para esse tipo de produto uma faixa de valor de tanto até tanto. Né. O terceiro concorrente, se você colocar um terceiro, mesma coisa, ponto. Aí, então, já temos os 3 primeiros parágrafos. Né. O primeiro, o autor, o que é a estratégia de preço. O segundo, o preço que os clientes de vocês responderam na pesquisa, que gostariam de pagar. E depois, o terceiro parágrafo, os concorrentes, né, os preços que eles estão praticando. O quarto parágrafo é falando sobre a forma que vocês vão usar para calcular o preço de venda de vocês.
é uma estratégia, né? Vocês não vão fazer um cálculo aqui, mas vocês vão falar sobre o PV, né? Pelo método markup. Né? Então, vão apresentar nesse quarto parágrafo, né? Falando, né? Será utilizada como forma, né? De apuração, né? De cálculo do preço de venda dos nossos produtos, o método markup. Tá? E a forma do método markup é aquela que vocês aprenderam, né? Ou na disciplina de administração de marketing, ou na disciplina de economia e mercado, lá no primeiro ciclo, né? Vocês vão lembrar que o PV pelo método markup é PV igual ao custo unitário sobre 1 menos, abre parênteses, percentual de impostos, mais o percentual de comissões, mais o percentual de margem de lucro, divide por 100, fecha parênteses. Essa é a fórmula do markup, né? Então, nesse quarto parágrafo, vocês podem, inclusive, apresentar a fórmula, né? Mas não vão fazer cálculo. Vocês vão dizer que, como estratégia, né, para a apuração do valor do preço de venda do produto de vocês utilizarão a fórmula do preço de venda pelo método markup, cuja fórmula é, aí podem demonstrar a fórmula, né, identificando que nessa fórmula, né, estão presentes o custo unitário, a margem de lucro, né, que são dois elementos, né, que vocês podem trabalhar, né, que podem ser ajustados de acordo com aquilo que se obter como resultado de cálculo. Tá, então, a gente falou, primeiro parágrafo falamos o autor, a estratégia de preço. Segundo parágrafo, os clientes, quanto eles desejam pagar. Terceiro parágrafo, os concorrentes, quanto que esses concorrentes estão praticando de preço. Quarto parágrafo, qual o método que vocês vão utilizar para o cálculo do preço de venda dos produtos de vocês, que é o PV, né, método markup, vamos falar dele. Quinto parágrafo, aí o quinto parágrafo é a estratégia em si. Tá? Então, no quinto parágrafo, vocês têm que tratar, né, do que será feito caso, né, o preço de venda calculado de vocês resulte maior do que o preço praticado pelos concorrentes e maior que o preço que os clientes desejam pagar. Qual a estratégia, o que vocês vão fazer. E depois, se o preço de venda for menor do que o preço praticado pelos concorrentes e o preço desejado pelos clientes. Tá? Então, vamos falar, se for maior o meu PV calculado, o que eu faço? Se for menor o meu PV calculado, o que eu faço? São essas duas estratégias mínimas, né, que vocês vão tratar nesse quinto e último parágrafo. Né? Então, é isso. Né? No quinto parágrafo, ao realizar, né, os cálculos do preço de venda dos nossos produtos, caso identifique-se que, né, o preço de venda obtido fique inferior, menor do que o preço praticado pelos concorrentes e, né, desejado pelos clientes, né, identifica-se que existe uma margem para aumento do lucro desejado pela empresa, podendo assim ser aumentado o preço de venda a partir da fórmula do PV, para que a empresa tenha uma margem de lucro maior e fique dentro das faixas de valor praticadas pelo mercado e desejada pelo cliente final. Tá? Então, vou dar um exemplo disso. PV menor. Tá? Se calculei meu PV, isso será calculado no futuro, aqui a gente está montando só a estratégia, se for calculado e der R$10 e os clientes desejavam pagar 12 e os concorrentes praticam 13, significa que eu posso aumentar a minha margem de lucro para ficar lá dentro dos R$10 que os clientes desejam pagar, né? Ainda ser mais competitivo ainda porque os concorrentes estão cobrando mais caro. Né? Como é que a gente faz isso na fórmula do PV? Né? A fórmula do PV não é custo, né, dividido por 1 menos, abre parênteses, percentual de imposto, percentual de comissão, percentual de margem de lucro. Eu posso aumentar meu percentual de margem de lucro dentro da fórmula do PV, aumentando o meu preço final, ou seja, eu vou ter mais lucro na venda do meu produto, e aí eu ainda assim vou ficar dentro da margem, que o meu cálculo inicial, né, deu menor. Tá? Segunda estratégia, continua, né, esse quinto parágrafo. Se, ao realizar seus cálculos de preço de venda dos produtos, serviços, enfim, depende do caso de cada empresa de vocês, esse preço de venda, né, for maior, se ele for superior ao preço desejado pelos clientes e praticado pelos concorrentes, será necessário, né, como estratégia, reduzir o preço de venda. Portanto,
será necessário ou reduzir o custo unitário da aquisição das matérias-primas, ou reduzir a margem de lucro, ou ambos. Tá? Essas são as duas estratégias que vocês vão ter nesse quinto parágrafo. Vou dar um exemplo dessa segunda situação, né, em que o PV calculado possivelmente seja maior. Bom, se a gente calculou lá o PV deu R$14, é o preço de venda do nosso produto. A gente colocou o nosso custo, a margem desejada, os impostos a serem pagos, as comissões, e o PV deu 14. Esse preço que eu tenho que vender para ter aquele lucro, cobrir os custos e pagar os impostos, né? R$14. Mas aí, na minha pesquisa, lá o cliente disse que pagaria 12 e o concorrente está cobrando 13. E eu fiquei acima dos dois. Então, eu estou fora desse mercado. Provavelmente, as minhas vendas vão ser, né, prejudicadas em relação a isso. Então, eu tenho uma estratégia para fazer. Ou seja, eu tenho que reduzir o meu PV para ficar dentro da margem, né? Então, se o meu deu 14, o cliente paga 12 e o concorrente cobra 13, eu tenho que, pelo menos, ajustar o meu PV para ficar na mesmo nível do concorrente, ou para superar o concorrente ficar no nível que o cliente deseja pagar, que é 12. Onde é que eu vou mexer, né, no meu cálculo? Para que o meu PV, né, preço de venda final desse produto, fique dentro da margem que o cliente deseja pagar e dentro do mercado, né, no mesmo nível do concorrente, o que tem na forma do PV? É custo e margem de lucro que eu posso mexer, né? Que imposto e comissões ali geralmente não se mexe. Pode mexer um pouquinho nas comissões, mas isso desestimula as vendas, né? Então, mexo no custo e mexo na margem de lucro. Então, a empresa pode fazer um estudo dos custos, né, com seus fornecedores, negociar melhores preços, diminuir o custo e assim diminuir o preço de venda para ficar dentro dessa margem, né? Ou pode diminuir a margem de lucro propriamente dita, né? Daqui a pouco a empresa colocou lá 80% de margem de lucro, só reduzir para 70%, né? Recalcula o preço de venda e daqui a pouco, né, de 14 fica, né, ali nos 12, né, que o cliente deseja pagar e inferior ainda aos concorrentes, né, que estão cobrando 13, e eu fico competitivo no mercado. Tá? Basicamente, então, são essas duas estratégias. Se o PV ficar maior, o que eu faço? Se o PV ficar menor, o que eu faço? Esse é o quinto parágrafo, propriamente a estratégia, né? Porque os anteriores a gente está explicando as coisas, né? Primeiro parágrafo, né, o que é estratégia de preço. Segundo parágrafo, o que eu obtive na resposta dos clientes em termos de preço. Terceiro parágrafo, né, o que eu obtive na comparação com os meus concorrentes em termos de preço. Quarto parágrafo, né, qual o cálculo que eu vou utilizar. Eu vou utilizar o PV e vou explicar o que é. E o quinto parágrafo é qual vai ser a estratégia. Se quando eu calcular o PV for maior, que caminho eu sigo? Se quando eu calcular o PV for menor, qual caminho eu sigo? Certo, gente? Esse aqui talvez seja, né, o que vai dar um pouquinho mais de trabalho nesses raciocínios que vocês precisam fazer, mas quero saber de vocês se ficou claro, se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta a fazer aí sobre item 4.2. Podem participar ao vivo, aí, habilitando o microfone, ou mandando pelo chat ali, perguntando sua dúvida, ou dizendo se está tranquilo, se foi tudo entendido. O Renan mandou um ok no chat. A Lívia mandou um tudo certo. E os demais? Se os demais não respondem, eu fico pensando que está só o Renan e a Lívia prestando atenção na aula, né? Me sinto abandonado. A Sara respondeu tudo ok, legal, Sara. A Patrícia mandou um ok. A Kathleen Camila também mandou tudo ok. O Thiago mandou um ok. O Adriano tranquilo. Só fazer com paciência, exatamente, Adriano. Paciência é a chave. Né? Para tudo na vida, Adriano. Para tudo na vida, né? Paciência é a chave. A Amanda colocou ali, a princípio, tudo ok, mas na prática é que surgem as dúvidas. Tem um pessoal que fala, né? Na prática, a teoria é outra, né?
porque na prática é que surge a dificuldade, né? Então, na teoria a gente, entendi, sei como fazer, mas quando vai fazer, né, tem as dificuldades. É isso aí, Amanda. Mas aí a gente vai estar aqui ao vivo, né, na segunda parte da aula para atender as dúvidas conforme vocês vão desenvolvendo, tá? Muito bem, gente. Então tá, a princípio, né, em teoria, né, o passo a passo a gente sabe e entendemos qual é esse passo a passo. Claro que na hora de fazer surgem as dificuldades da prática, né? E aí a gente está aí na segunda metade da aula, sempre ao vivo aqui, para atender enquanto vocês estão construindo, né, as etapas, tá? Muito bem. Então, como a gente falou, né, dentro desse capítulo plano de marketing, né, a gente tem os 4 P's do marketing, mais análise SWOT. A gente viu o primeiro 4.1 produto, né, o segundo 4.2 preço. No produto a gente viu ali, né, algumas dicas também. No 4.2 preço, né, as dicas são, né, estas que aqui coloco, né. Tem origem aonde? Lá na nossa disciplina de administração de marketing, né. Então, 4 P's do marketing, né, composto de marketing, mix de marketing, é lá naquela disciplina que a gente aprende e faz parte do nosso projeto aqui final, né. Então, sobre o preço, né, trago aqui outras dicas que vocês podem, né, enfim, utilizar no raciocínio de construção daqueles 5 parágrafos, né, tem que ter aqueles 5, né, tem que falar daquelas 5 coisas e daqui a pouco eu posso complementar esse raciocínio, esses parágrafos, né, se a gente tiver com dificuldade na construção textual, com essas dicas que estão aqui sobre preço, tá? Claro, tem que falar da concorrência, tem que falar do preço que o cliente deseja, tem que falar da estratégia, né? Isso não pode faltar, tá? Mas algo complementar, por exemplo, né? Eu vou pegar uma delas aqui para a gente fazer o raciocínio. O comportamento do cliente em relação ao preço, né? Isso pode ser complementar ali no texto de vocês, né? Então, para citar um exemplo, né? O preço altera o comportamento do cliente em relação à aquisição do produto? Sim ou não? Né? Eu tenho que fazer esse raciocínio em relação ao meu produto. Ele é esse tipo de produto que, a depender do preço, né, o cliente pode aumentar a compra ou diminuir a compra? Né? Então, vamos trazer o exemplo do arroz. Né? Então, os 5 kg de arroz, né, girava ali em torno de R$ 9,00, R$ 10,00, né? As marcas mais caras, até R$ 11,00 ali, o saco de 5 kg de arroz. E aí aconteceu aí uma certa situação em relação à produção, enfim, né, do arroz, né, uma certa escassez, um excesso de procura, e o preço do saco de 5 kg de arroz foi para R$ 24,00, R$ 25,00, R$ 27,00, R$ 28,00. Tá? O que aconteceu com o consumo de arroz? Diminuiu, aumentou ou se manteve? As pessoas continuaram comprando arroz. Né? Não teve uma redução significativa. Então, esse cliente compra esse produto arroz, né? Ele, nessa faixa, né, que foi de 11 para 24, ele não apresentou sensibilidade ao preço. O comportamento desse cliente continua comprando arroz, pelo menos dentro dessa faixa. Tá? Então, isso é um comportamento em relação ao preço. Pode ser que se o preço for para 50, as pessoas parem de comprar arroz e vão comprar outra coisa, né? Outro carboidrato, né? Para a sua dieta. Mas nessa faixa as pessoas ainda continuam comprando arroz no mesmo nível que compravam antes, né? Agora, para o produto de vocês, como é que é o comportamento do cliente, né? Às vezes o produto não é de primeira necessidade, não é um produto, né, que o cliente tem a cultura de consumir, né? E se aumentar o preço, pode diminuir o consumo? Isso é um tipo de raciocínio que também pode estar relacionado aí à estratégia de preço de vocês, né? Tá? Então, só para dar uma dica, só para trazer um exemplo e para demonstrar que vocês têm, né, da onde tirar mais elementos para construir o texto, né, de vocês sobre a formação de preço, tá? Sendo que o básico que não pode faltar são aqueles 5 parágrafos, tá? E pode ser complementado, né, com mais informações dentro de cada parágrafo a partir, né, daquilo que a gente tem lá na disciplina de administração de marketing, né, o composto marketing, os 4 P's sobre preço, por exemplo, tá? Bom, lembram que quando a gente falou na etapa 2 sobre a pesquisa de clientes, não podia faltar a pergunta sobre preço, tá?
É de lá, então, que vocês vão tirar os parágrafos. Para vocês construírem, tem que ter feito, né, aquela pergunta aos clientes de vocês, né, quanto eles gostariam de pagar por aquele produto ou por aquele serviço, né, e sabendo o valor, vocês conseguem fazer esse parágrafo, né, nessa etapa 3, tá? Tem que ter feito a pergunta lá. Isso foi recomendado, inclusive, né? Sobre a concorrência, também fazia parte da etapa 2, é um dos parágrafos da construção do texto da estratégia de preço. E também foi indicado, quando a gente teve a aula da etapa 2, que vocês não poderiam deixar de perguntar, né, não poderiam deixar de pesquisar, né, os concorrentes de vocês e colocar objetivamente quais os preços praticados pelos concorrentes, porque vocês usariam na etapa seguinte. Lembrem disso, tá? Então é de lá que vem, né, os preços que vocês vão utilizar na construção do parágrafo, né, sobre a concorrência. E por fim, gente, para relembrar a forma do preço de venda, do PV, que vocês veem, né, na disciplina de economia e mercado e vem também na disciplina de administração de marketing lá no primeiro ciclo, que é essa fórmula, né, e os dois elementos principais aí que vocês vão utilizar naquela estratégia, né, de manipulação do PV, né, para uma situação quando for maior, quando for menor, é o custo unitário e o lucro desejado, tá? É isso que, em geral, a empresa, né, mexe em primeiro lugar, né? É mais fácil dela gerir isso, né, e alterar o seu preço de venda final, sendo maior ou menor, de acordo com a estratégia, tá? Claro que a gente vai calcular isso, mas não agora. Então, coloquei o exemplo de cálculo aqui, né, mas para reforçar essa situação, tá? Agora, nesse item 4.2, é a estratégia, como a gente conversou. Não precisa apresentar o cálculo, porque esse cálculo aqui, que aparece para vocês como exemplo, é o que a gente vai fazer na etapa 4, né? Para calcular o preço de venda dos produtos, dos serviços da empresa de vocês, tá? Muito bem. 4.3, as estratégias promocionais. Dos 4 P's, do mix, do composto marketing, nós já vimos produto, preço, e agora o P, promoção, né? Vocês sabem muito bem, porque fizeram a disciplina de marketing, né, que quando a gente fala de promoção no mix composto marketing, não é promoção de preço, né, é promoção de promover a marca, promover o produto, promover, né, a empresa, a imagem da empresa na mentalidade do público-alvo, na mente do consumidor. Tá? Então, quais são as estratégias que a empresa vai lançar mão, né, de colocar essa marca, essa imagem, né, da empresa na mente, né, do cliente, né, para que ele lembre, se ele precisar daquele produto, ele lembra daquela marca. Então, isso é uma forma de promover o nome da empresa, a imagem da empresa. Então, estratégia promocional é promover a empresa, promover a marca, tá? Não é uma promoção de preço, né, desconto. Isso está relacionado a uma estratégia de preço, né, atingir vendas, enfim, né, tá? Nesse sentido, do mix de marketing, quando a gente fala promoção, é promover o nome da empresa, a marca. Tá? Então, aqui, no primeiro parágrafo, né, 4.3, estratégia promocional, de novo, né, vou trazer aqui um autor, segundo fulano de tal, né, põe entre parênteses o ano da publicação do livro dele, vírgula, né, entende-se que as estratégias promocionais são isso, 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 importantes por causa daquilo, ponto, fiz o meu parágrafo introdutório segundo determinado autor. Não esquecendo que usou o autor aqui, tem que anotar, né, as coisas importantes aí, né, sobre de onde veio, né, essa informação, para que a gente possa colocar lá nas referências bibliográficas depois, tá? Inclusive, né, essas referências bibliográficas são na etapa 4, e a gente está falando desde o início que você tem que fazer essas anotações, né, dos autores que estão usando, para poder pôr lá, né? Inclusive, ficou aí até já ressaltado, né, nas aulas anteriores, que vocês têm disponível ali no Classroom, na barra atividades, um tópico chamado material complementar, e ali dentro do material complementar está um arquivo chamado como fazer referências bibliográficas. Né? Se eu tirei um autor de um livro, como é que eu vou mostrar esse livro que eu tirei lá nas referências? Se eu tirei esse autor de uma monografia, de um TCC, né, de um artigo acadêmico, como é que eu vou mostrar? Está naquele arquivo, tá? Se alguém já quiser ir vendo como é que é essa estrutura, né, para poder fazer depois lá, etapa 4, né? Em algum momento aí, ele já está disponível desde a primeira aula, tá? Então, estratégia promocional,
apresentar no primeiro parágrafo o autor falando, né, o que é estratégia promocional. Os próximos parágrafos, né, nós vamos falar de quais serão as estratégias. Então, fiz um primeiro parágrafo falando sobre o que é estratégia promocional segundo o autor. No próximo parágrafo, eu vou falar quais estratégias a empresa vai usar. Então, para o tipo de produto, né, o tipo de serviço planejado, né, pensando no público-alvo, né, e em como nós vamos levar, né, ou fixar na mentalidade do público, né, nossa marca, nossa empresa, nosso produto, nós vamos utilizar, pode utilizar estratégia de promover, né, vamos usar outdoor, panfleto, a gente vai usar página de internet, a gente vai utilizar mídias sociais como Instagram, Facebook, TikTok, enfim, né? Diversos meios, entre meios físicos, como panfleto, né? Cartão de visita, flyer, né? Buzzdoor, outdoor, né? Ou mídias digitais, né? Como um canal no YouTube, como uma rede social como Instagram, uma rede social como o Facebook ou o TikTok, ou também, né, algum outro tipo, né, que vocês queiram utilizar, como, por exemplo, né, aquelas mídias digitais internas em transportes coletivos, como existe no Transurb, né, aquelas TVs que transmitem ali, né, mídias, né, de empresas, por exemplo. Então, uma série de elementos para promover e fixar o nome e a marca da empresa na mentalidade do público, para que ele lembre, quando desejar um produto ou um serviço, ele lembre da empresa de vocês, né? É dessa empresa que eu vou comprar, porque me lembrei, preciso disso, e aí está já na mente do cliente, né, aquela marca, tá? Esse 4.3, tá, gente, ele é fundamental, né? Porque não adianta a gente ter um produto bom, 4.1, né? Um serviço bom, 4.1, e uma boa estratégia, né, de preço no 4.2, mas a gente não souber mostrar que essa empresa existe, a gente não souber fixar o nome dessa empresa na mente do cliente. Porque ele tem que lembrar da minha marca quando ele desejar comprar um produto, um serviço, né? E é isso que faz aqui a estratégia promocional 4.3, tá? Primeiro parágrafo, um autor falando sobre estratégia promocional. Segundo parágrafo, vocês vão falar de todas as estratégias, né? Citar todas as estratégias a serem utilizadas. Depois de citar todas as estratégias a serem utilizadas, vocês vão apresentar as imagens delas, tá? Então, a empresa decidiu fazer um Buzzdoor, né? Então, vai colocar lá, então, depois do segundo parágrafo, imagem, número tal, né? O que é essa imagem? Buzzdoor da empresa XYZ, nome da empresa de vocês, que apresenta a imagem que vocês criaram, né? Como seria o Buzzdoor de vocês, tá? Embaixo, fonte 2 pontos, vocês criaram, né? Autoria própria. As imagens, enfim, podem ser criadas utilizando o canva.com, né? Outros sites de criação de imagem ou aplicativos que vocês quiserem, tá? Mas o autor é vocês, porque vocês criaram, né? Bom, abaixo do Buzzdoor vem a próxima estratégia. A nossa empresa vai usar também outdoor de rua, né? Então, coloca lá a imagem número tal, outdoor da empresa, o nome da empresa de vocês, apresenta a imagem que vocês criaram para o outdoor, fonte 2 pontos, autoria própria. A empresa vai fazer também flyer, panfletos, coloca lá, imagem, panfleto da empresa tal, imagem do panfleto, fonte 2 pontos, autoria própria. E vão fazendo assim. Nesse primeiro momento são as mídias físicas, depois pode colocar as mídias digitais, né? Então, em geral, todas as empresas têm que ter, né, mídias físicas e digitais, né? Não estão livres disso. Então, mídias digitais, imagem número tal, traço, né? Rede social, Instagram, empresa XYZ, empresa de vocês, montar o template lá, né, da tela inicial do Instagram da empresa, coloca ele ali, fonte 2 pontos, autoria própria. Do Facebook, das outras mídias, das outras redes, canal no YouTube, montem todos, apresentem todas elas que vocês vão utilizar, tá? Então, é esse o passo a passo nesse item 4.3. Primeiro parágrafo, autor, estratégias promocionais. Segundo parágrafo, todas as estratégias que vocês vão utilizar para promover a empresa. E depois, embaixo, apresenta, né, cada uma delas, né, a criação digital, imagem, enfim, de todas as estratégias que vocês utilizarão, tá?
Bom, lá da disciplina de administração de marketing, né, vem o conceito, né, dos 4 P's, como a gente tem repetido a todo momento. Tem dicas também, né, para o P, promoção, né, que é um dos compostos de marketing, que é para promover a marca. Nunca confundir com promoção de preço, né, é promover a marca. E aí tem, né, algumas dicas aqui que vocês podem usar para a composição, né, da construção desse texto aí, ou até mesmo o entendimento, né, da construção desse item 4.3, tá? Então tem algumas dicas aqui de mídias, né, que vocês podem utilizar, enfim, né, para ajudar a promover a marca de vocês. Mas é importantíssimo, né, a coisa principal é esse entendimento, essa clareza, né, de que é promover a marca, promover a empresa na mentalidade do público-alvo de vocês, para que quando ele lembre, né, eu preciso de tal serviço, eu preciso de tal produto, ele associa aquele produto, ele associa aquele serviço à marca, à empresa de vocês. Isso é fundamental, é a alma de qualquer negócio. Porque se a gente pensar em comprar um produto e não lembrar da minha empresa, corro um risco, né, de estar perdendo aí muitas vendas. Agora, se toda vez que alguém precisar de um produto e lembrar da minha marca, a chance de aumentar as vendas, né, e ter um bom faturamento é muito grande. Isso serve para qualquer tipo de empresa, desde a pequenininha, né, do microempreendedor individual, até as mega, né, multinacionais. Tá? Isso aí é a chave do negócio. Né? Eu tenho uma padaria na esquina, né? E toda vez que alguém pensar em comprar pão, lembrar da minha padaria, eu estou fazendo uma boa promoção, né? Estou promovendo a minha marca, a minha empresa. Mas se toda vez que ele sai em comprar pão, ele pensar em comprar pão no supermercado e não for na padaria que está na esquina da rua dele, tem alguma coisa errada aí, né? Em algum dos compostos de marketing, e um deles provavelmente deve ser em promover a empresa, né? Na mentalidade desses clientes, tá? Então essa é a chave, a alma de muita coisa aí nos negócios, tá? Antes do 4.4, gente, quero saber de vocês aqui do 4.3. Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou tranquilo por enquanto? Pessoal mandando ali, tudo certo. Tranquilo por enquanto no chat. O Renan mandou um ok. A Catherine também mandou um tudo ok. Maiara, tudo tranquilo por enquanto. A Patrícia também. Sara. Lívia lá pode seguir. Segue lá pela Tita, né? Então tá. Muito bem. 4.3, em termos de passo a passo, de estrutura. Então, acredito que ficou claro, né? Vamos ao 4.4, que é a estrutura de comercialização. Aqui, gente, nós temos no 4.4 e o próximo item, 4.5, né, a questão da localização, praça, forma de distribuição. Né? Então, são 4 P's. Né? O 4.1 foi o produto, o 4.2 foi o preço, né? O 4.3 foi a promoção, né? Então, falta um, né? Que é a praça, localização, estrutura de distribuição. E esse último P, né, que é a praça, ele está distribuindo em 2 itens, né? O 4.4 e o 4.5 que a gente vai ver depois, tá? Só para ter isso claro em mente. Bom, em termos de estrutura de comercialização, a gente vai falar de como o produto, né, é levado, ou o serviço é levado até o cliente. Né? Então, isto é, a estrutura de comercialização é o canal de distribuição. Né? Como eu comercializo, como eu levo, como é o canal de levar, canal de distribuir o meu produto ao meu cliente final. Tá? Então, quando a gente fala de estrutura de comercialização, a gente está falando de distribuição do produto, distribuição do serviço. E a primeira coisa a fazer aqui, a semelhança dos demais, é apresentar, né, o conceito sobre o canal de distribuição. Né? Ele que faz a comercialização, né, a estruturação. Então, segundo determinado autor, entre parênteses ano tal, vírgula, né, canal de distribuição é isso, isso e isso, é importante por aquilo, por aquilo e por aquilo, conforme vocês pesquisaram e leram no autor. Ponto. E aí vou falar
né, nos próximos parágrafos, de como será feita, né, essa distribuição, como o meu produto vai ser levado ao meu cliente final, como esse produto, né, vai ser buscado por esse cliente final, né, como esse serviço vai ser prestado lá no cliente final, ou como esse cliente final vai vir até a minha empresa para receber a prestação desse serviço. Como isso ocorre? Isso são canais de distribuição, tá? Então, vou dar um exemplo, né? O meu produto, enfim, vamos seguir no exemplo do hambúrguer, né? Que a gente deu antes. Então, o meu produto é um produto físico da área alimentícia, né? Então, uma forma de distribuir, primeiro parágrafo, né? Então, a primeira forma de distribuição do produto hambúrguer, né, se dá através do consumo local, né? A empresa tem um espaço físico, né? E ele é distribuído internamente na empresa. O cliente adentra a loja, né? Realiza sua compra e o consumo local. Então, estou distribuindo meu produto dentro da própria empresa. A segunda forma de distribuição desse produto é, né, o cliente pode entrar em contato com a empresa e solicitar uma teleentrega, né? Essa teleentrega é feita, né, na região, né, dos bairros tais, tais e tais, né, de alcance até tantos quilômetros da empresa, né, feita através de parcerias com, né, entregadores que entregam, então, o lanche nessas regiões. Então, tem uma segunda forma de distribuição do mesmo produto. Existem também, né, parcerias que podem ser feitas. Pode ser a terceira forma de distribuição desse produto, por exemplo. Então, a empresa, né, realizou parcerias com os aplicativos iFood, né, Rappi, Uber Eats, né, e utiliza essas parcerias como forma de distribuir o seu produto ao seu cliente final, né, sendo que a empresa não tem contato direto, né, um contrato direto com o entregador, né, nem com o cliente final. Isso é feito via plataforma dessas empresas, né, as quais, né, a hamburgueria terá lá o cadastro dos produtos, enfim, né? Então, essas plataformas que fazem, né, o processo de busca e entrega para o cliente final através das parcerias que ela tem, né, com o cliente e com o entregador, e a minha empresa faz a venda através da plataforma. Então, por exemplo, para um produto, eu tenho 3 canais, 3 formas, né, de fazer essa distribuição, por exemplo. Tá? Isso para o hambúrguer, para a empresa de vocês, para o produto de vocês, pode ter essas, outras, enfim. Se for serviços, né, também posso ter, né, outras formas aí de distribuição. Então, se eu sou uma empresa, por exemplo, que presta consultoria, algum tipo de consultoria, a empresa pode, né, ir até o cliente final, prestar aquele serviço de consultoria, né, ou o cliente pode ir até uma sala de treinamento própria dessa consultoria para receber esse treinamento, pode ser treinamento individual, pode ser em equipe, né? Uma empresa de consultoria pode prestar essa consultoria através de plataformas digitais, meios de treinamento digitais, tá? Então, né, tanto para serviços quanto para produtos, a gente tem no mínimo aí, né, 3 formas de distribuir esse produto ou serviço, levar esse produto ou serviço até o meu cliente final. Até quando, de certa forma, né, esse serviço é etéreo, se a gente puder dizer assim, né, intangível. Mas até a Netflix, por exemplo, tem um canal de distribuição? Tem, né? Qual é o canal de distribuição da Netflix, né? Como é que ela distribui o seu filme, sua série, né? O canal de distribuição dela é através da internet, né? Serviço de streaming por diferentes, né, acordos comerciais, né, com marcas de TV, por exemplo, que já vão trazer o aplicativo ali, né, instalado, através dos celulares, né, com as lojas de aplicativos, onde, né, o cliente final pode baixar o aplicativo para celular. Então, né, tem diversas formas de distribuição também e tem seus canais próprios. Então, tudo que é tipo de produto, serviço, tem distribuição. A distribuição é como o serviço, como o produto chega até o cliente, né, ou como o cliente vai obter esse produto ou serviço da empresa de vocês, tá? Então, primeiro parágrafo, conceito segundo o autor sobre o que é os canais de distribuição, e depois os próximos parágrafos, vocês falando dos canais de distribuição de vocês. Quantos parágrafos vão ter depois do primeiro? Vai depender do número de, né, formas de distribuir. Aí depende de cada empresa, né, depende de cada grupo aí, quantos canais terá, tá? Sobre o 4.4, alguma pergunta, gente?
Sara colocou ali tudo certo. Patrícia, por enquanto, não. Adriano, vamos que vamos. Aqui, por exemplo, né, que eu poderia usar a estrutura de um site, né, de um e-commerce, né, porque ali eu distribuo, né, vendo o meu produto, o serviço, né, certo? Aqui sim eu poderia falar dessa estrutura de e-commerce, poderia falar das vendas por WhatsApp, das vendas pelo Telegram, enfim, né, que faz parte do processo de distribuir o produto até o meu cliente final, ou o serviço até o meu cliente final, tá? Só para responder uma pergunta que surgiu antes, né, sobre site, estrutura do site, né? Então aqui eu posso demonstrar como eu faço, né, essa venda, tá? Dentro do e-commerce. Renan, tem alguma pergunta, Renan? Tá tudo ok? Renan colocou um não ali no chat, eu não entendi se não tem dúvida ou não entendeu que é uma nova explicação ou não tem dúvida, é isso? Só para saber. Ficou tranquilo? Não tem dúvida? Tá, tranquilo. Então vamos adelante aqui, né, no 4.4. Então no 4.4, né, é a distribuição do produto, o serviço, né, como é que a gente faz o nosso produto, né, chegar nesse mercado, como é que ele é colocado no mercado, tá? Então, de novo aqui, eu trouxe lá da nossa disciplina de administração de marketing, né, dos 4 P's, lá do mix, composto de marketing, algumas dicas, alguns pontos chaves que vocês podem se utilizar, tá? Essa construção aí da distribuição, colocação no mercado do produto ou serviço de vocês, tá? Informações como, né, como é que costuma comprar, né, o produto, serviço, onde ele compra, estabelecimentos, né, físicos, como exemplo, ponto de venda, né, os meios de distribuir, né, os meios virtuais, e-commerce, as redes sociais, né, e tem algumas redes sociais que a gente consegue fazer, né, a venda do produto, né, uma loja online, né, um marketplace, por exemplo, lá do Facebook, né. Então, a página do Facebook em si, né, ela promove a marca, mas se eu tenho um marketplace, ela faz parte também, né, da distribuição, porque ali eu faço a venda, né, tá? Venda por WhatsApp, venda por Telegram, né, também entra aqui, tá? Então tem os canais, a gente tem os canais de distribuição tradicionais, físicos, tem os canais digitais, que vocês podem falar também, tá? E aqui fica, né, algumas dicas, algumas coisas que vocês podem utilizar para ajudar na construção aí desse item 4.4, tá? — 4.5, ele faz parte do P praça, que além do canal de distribuição tem a questão da localização, por que escolheu aquele lugar, e aquilo tem influência na distribuição do produto, do serviço, enfim. Já fizemos, né, a localização da empresa, endereço, identificação do endereço, né, lá em etapa anterior, mas faz parte da estrutura do plano de negócios algumas repetições, porque faz parte do P praça, então eu tenho que trazer de volta esse item para cá, tá? Então no 4.5 vocês vão falar, né, segundo determinado autor, a importância da localização do negócio, vocês vão identificar onde esse negócio está localizado, com o endereço, justificar a escolha, né, e apresentar a imagem do local, né, do endereço. Pode ser, né, lá do Google Maps, né, mostrando lá a localização da empresa, né. Não esqueçam, né, que a imagem, né, retirada tem que ter uma numeração, tem que ter um título, né, mapa da localização da empresa, tarará, tarará, nome da empresa de vocês, a imagem da localização, fonte 2 pontos, Google Maps 2020. 2021, no caso, esse ano, né. Então, o Google Maps é uma imagem, né, que não foi criada por vocês, é do próprio Google Maps, então tenho essa atenção. Então, aqui na localização é um autor, né, falar o endereço e por que escolher um lugar e apresentar a imagem. Esse aqui é o item talvez o mais direto, simples de ser feito nesse capítulo 4, né, o 4.5. Tá? Para justificação, né, para justificar a escolha do local, né,
temos umas dicas aí. Vocês podem falar da infraestrutura, né? O que tem de infraestrutura naquela região física, por que escolheram ela. Vocês podem falar da facilidade de acesso que os clientes têm até chegar à empresa de vocês, ou de acesso que vocês têm na proximidade com relação aos fornecedores, a facilidade de escoar a produção, enfim, né? Pode ser as determinações aí da porquê da escolha. Mas minha empresa é uma empresa de prestação de serviço, o cliente não vai até a minha empresa, né? Enfim. Mas eu tenho uma localização administrativa da minha empresa, eu vou ter pessoas trabalhando no administrativo, né? Da minha empresa, né? E ela tem uma localização, né, que pode facilitar o não acesso dos próprios colaboradores, né? Então também tem essa motivação aí que pode estar na justificação, né, na justificativa, tá? O último item do capítulo 4 é a nossa matriz SWOT, que é a avaliação estratégica. Tá? Um pouquinho aqui do enquadramento, deixa eu ajustar aqui. A nossa matriz SWOT, ela é um quadro, e vocês conhecem esse quadro, né, de uma disciplina lá do primeiro ciclo, né, devem lembrar lá da disciplina de planejamento estratégico, né, que é onde a gente geralmente aprende, né, a trabalhar com a matriz SWOT. Ela é composta por 4 elementos: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, sendo que as forças e as fraquezas são elementos internos, e as oportunidades e ameaças são elementos externos. Tá? Importante aqui, gente, vocês notarem que e relembrarem, é claro, né, que esses elementos internos são elementos de gestão direta da empresa. A empresa pode gerir, ela pode decidir, né? Quando é uma coisa interna, ela tem capacidade, né, de tomar decisões, fazer ou não fazer, né, agir ou não agir sobre aquele elemento. Tá? Agora, quando são fatores externos, a empresa não tem uma ação direta, né? Ela acontece no mundo exterior, lá fora, né? São os concorrentes, é o governo, é o clima, né? A pandemia, por exemplo, são fatores externos, né? Ela não tem gestão direta, ela pode tomar medidas de contingência para se precaver daquelas situações externas, mas ela não pode, né? Ela não tem como atuar diretamente, tá? Então, uma diferença importante, relembrando aí aquilo que vocês aprenderam lá no primeiro ciclo, no planejamento estratégico, que a matriz SWOT é forças e fraquezas internas, coisas que a empresa tem gestão direta. Oportunidades e ameaças externas, coisas que a empresa não tem gestão direta. Tá? Então, aqui vocês vão começar, é claro, né, 4.6 com um parágrafo, né, falando a respeito da matriz SWOT, o que ela é, para que ela serve, né, e que vocês vão identificar ali, né, as principais ameaças, oportunidades, fraquezas, forças da empresa que está sendo planejada. Abaixo desse parágrafo, quadro, né, o quadro da SWOT, qual é o número dele na sequência do documento de vocês. Se for já o 20º, vai ser quadro 20, né, traço, análise SWOT, não esqueçam de colocar aqui a análise SWOT da empresa XYZ, né, nome da empresa de vocês, e apresentem o quadro, tá? Depois do quadro, fonte 2 pontos, autor, quem é o autor? Autoria própria, vocês que estão fazendo, vocês que vão colocar, né, as fraquezas, forças, oportunidades, ameaças dentro do quadro. Tá? Quantos tópicos eu tenho que colocar de força? Quantos de fraqueza? Quantos de oportunidade? Quantos de ameaça? 4, né? Então, vou analisar aqui as forças da empresa. Eu vou colocar 4 forças. São internas, ou seja, de dentro da empresa. Equipe qualificada. Pode ser uma força? Pode, né? Ter as melhores tecnologias para contatar os clientes, receber pedidos. Então, vocês vão colocar são as forças internas. Fraquezas. Inexperiência naquele mercado, né? Enfim, 4 tópicos. Oportunidades, fatores externos, está lá fora da empresa. A empresa não tem ainda, não aconteceu para ela ainda, está lá fora e ela pode aproveitar alguma oportunidade que surgir, tá? Como, por exemplo,
abertura de filiais em outras regiões, né? Enfim, outras coisas que podem surgir em termos de oportunidades. São 4 que vocês vão colocar aqui. Ameaças estão lá fora da empresa, não tem gestão direta, né? Um aumento de impostos, por exemplo, né? Crise econômica, enfim, pandemia, outras coisas que vocês podem colocar aqui como ameaças que podem atrapalhar o andamento da empresa, né? Então, 4 tópicos também. Feito isso, 4.6 está ok, né? Um parágrafo introdutório falando o que é a matriz SWOT, para que ela serve, né? E depois apresentar o quadro de vocês. E aí fecha o capítulo 4. Tá? Finaliza-se essa etapa 3. Então, nós vimos tópico por tópico da etapa 3, que é o capítulo 4. A gente viu o que precisa ser feito e como deve ser feito cada um desses itens. Agora, né, o grupo tem todos os elementos, né? Os grupos têm todos os elementos para construir essa etapa 3 do seu plano de negócios. Tá? É essa a ideia, né? Então agora, gente, se vocês não tiverem, né, nada a acrescentar, nenhuma dúvida, a gente faz o nosso intervalo, são 15 minutos. Na volta do intervalo a gente faz a chamada e os grupos estarão liberados para trabalhar dentro da sua equipe, né? Construindo, dividindo as tarefas e construindo essa etapa. Eu permaneço conectado, né, nesse segundo momento da aula, até o meio-dia aqui, para atender as dúvidas que forem surgindo na hora da prática e de começar a fazer, né? E vou atendendo vocês conforme vocês vão precisando, tá? Meio-dia, a gente encerra a aula da manhã, faz nosso intervalo do almoço, né? Que vai do meio-dia até 1 da tarde. 1 da tarde eu posto de novo, né, um link lá no Classroom, né? Para a aula da tarde. A gente inicia a aula da tarde, né? Com essa parte teórica, né? Só que agora sob a perspectiva de um trabalho, uma estrutura para a gente analisar essa etapa 3. De novo, intervalo, chamada e segundo momento da aula, os grupos livres para trabalhar na construção da etapa e eu fico, né, conectado para atender as dúvidas que também vão surgindo. Então, você sempre tem 2 momentos, né, em cada sábado, para construir o trabalho, né, durante a aula e tirar dúvidas durante a aula, né, sempre a segunda metade da aula no turno da manhã e na aula no turno da tarde, para ajudar vocês em qualquer dúvida, né, que for surgindo, tá? Vocês têm alguma dúvida? Podemos já ir para o intervalo? Se manifestem aí, por gentileza, pessoal. Professor, Sim. eu tenho uma dúvida, mas não é em relação a essa etapa do trabalho. Sim, pode falar. Em relação às referências bibliográficas lá depois, no futuro, lá na frente, a gente Certo. tem que, por exemplo, a última etapa que a gente fez agora, tem que salvar todos os produtos de todos os fornecedores para depois botar lá também, ou... Não, referência bibliográfica. Produto, fornecedor não é referência bibliográfica, né? Referência bibliográfica são os autores que vocês foram utilizando, citando durante o documento, tá? Onde achou cada coisa e tal. Isso, segundo fulano de tal, né? Estratégia promocional tal coisa. É um autor. O autor vai nas referências bibliográficas. Ah, bom. Ah, que achei que talvez ia ser pedido para ser colocado para provar que não é nada imaginário, assim, que foi criado meio que fantasia, os valores de cada produto, essas coisas, sabe? Então, os valores foram pesquisados, né? Os fornecedores que vocês pesquisaram, enfim, tá lá na tabela, né? Nas tabelas de vocês lá, tá? Aí já é outra coisa, né? Não é referência bibliográfica, lá é a construção da tabela da pesquisa de fornecedores de vocês. Aí os valores estão expressos lá, né? Os nomes dos fornecedores estão tudo lá na tabela, tá?
Beleza, senhor. Legal. Bem, gente. Andresa perguntou do feedback na segunda metade, tá, Andresa? Na segunda metade ali, eu abro o trabalho para o feedback que vocês mandaram da etapa 2, né? Tá? Todo mundo que já mandou a etapa 2, agora na segunda metade, que é orientação, dúvidas, perguntas, né? Do feedback, tá, Andresa? Muito bem. Então, não havendo mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, né? Vamos fazer o nosso intervalo. No meu aqui são 10h40, 10h55, né? Se eu estou bom de cálculo, é o retorno do intervalo. 5 minutinhos aí, então, gente, para 15 minutinhos, né? Para tomar um café, comer alguma coisa. E retornamos, então, às 10h55 com a nossa chamada online ao vivo. Os grupos vão se reunir para a construção da etapa 3 e, né, a gente fica aqui conectado online para orientação, né, aos grupos aí até às 12 horas, né, para suas dúvidas, perguntas, né, incluindo aí o feedback, né, da etapa anterior para aqueles grupos que já entregaram, tá? Vou fechar o microfone e a câmera, 10h55 eu abro de novo para a gente continuar. Até breve.